A passagem de hoje é Jeremias, capítulo 19, versículo 14, até capítulo 20, versículo 6. Vamos ler juntos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, e sobre todas as suas cidades, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. E Passur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas, e feriu Passur, ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então, disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor-Missabibe, porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los-á à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Amém. Quero compartilhar a palavra sob o título Magor-Missabibe. Jeremias proclamou a palavra de Deus. Em certa ocasião, ele quebrou um vaso de barro e proclamou: Judá e Jerusalém serão quebrados como este vaso, e será difícil restaurá-los novamente. Como eu disse ontem, essa proclamação não era fácil de compreender para o povo de Judá e de Jerusalém. Era uma mensagem difícil de aceitar, pois eles não consideravam que tivessem cometido um pecado tão grave. Eles de fato haviam construído altos para Baal. No entanto, isso não significava que tivessem derrubado o templo de Jerusalém. Chegaram a servir a Baal, a ponto de oferecer seus filhos a ele como holocaustos. Contudo, isso tampouco significava que tivessem deixado de servir a Deus. O templo de Jerusalém continuava erguido de modo imponente no centro da cidade, e ali os cultos prosseguiam sem cessar. Por isso devem ter pensado: não há problema. Não é um problema tão grave. Não é um pecado pelo qual seremos destruídos. Na passagem de hoje aparece uma figura que representa bem as pessoas de Judá e de Jerusalém que viviam dessa maneira. Era o sacerdote Passur, apresentado como filho de Imer. Ele também era o presidente da casa do Senhor. Passur ouviu a proclamação de Jeremias, a palavra de Deus. A proclamação de Jeremias, a palavra de Deus, o incomodou. Em vez de recebê-la e responder Amém, ele a rejeitou. E, conforme vemos no versículo 2, chegou ao ponto de espancar Jeremias e prendê-lo no cepo de madeira colocado ao redor do pescoço, junto à porta superior do templo. Assim, maltratou o homem que havia proclamado a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus e viver segundo ela não significa que sempre acontecerão apenas coisas boas ou que tudo sempre será próspero. Em tempos sombrios, proclamar a palavra de Deus pode exigir, como aconteceu com Jeremias, que estejamos preparados até mesmo para ameaças contra a nossa vida, e pode tornar-se ainda mais perigoso quando essa palavra denuncia a situação presente ou condena os que detêm o poder. Era exatamente essa a situação em que Jeremias se encontrava. Ele estava do lado oposto ao da grande maioria e do lado de Deus, onde pouquíssimas pessoas permaneciam. Essa era a posição de Jeremias. O caminho de viver como pessoa de Deus, do lado de Deus, nunca é apenas um caminho fácil e tranquilo. Pode ser um caminho perigoso.
no qual a própria vida corre risco. Quem pertence a Deus não trata a palavra de Deus de acordo com as circunstâncias e condições. Não vive ouvindo a palavra de Deus quando as coisas são fáceis e deixando de ouvi-la quando se tornam difíceis. Mesmo diante de uma ameaça de morte, se há uma palavra de Deus que precisa ser proclamada, nós a proclamamos. Se há uma palavra de Deus que precisa ser obedecida, nós a obedecemos. Essa é a atitude do povo de Deus para com a palavra de Deus. Jeremias foi espancado e agora havia passado um tempo preso no cepo junto à porta do templo. O que ele fez depois disso? No dia seguinte, Jeremias agiu da seguinte maneira. Vamos ler juntos, Jeremias, capítulo 20, versículo 3. Vamos ler. E sucedeu que, no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor-Missabibe. Amém. Jeremias continuou transmitindo sem nada acrescentar nem retirar a ousada palavra de Deus ao sacerdote que o havia perseguido e atormentado, o presidente da casa do Senhor. Seria compreensível se ele tivesse se sentido intimidado. Imagino que talvez tenha pensado: preciso mesmo transmitir esta palavra? Ainda assim, Jeremias transmitiu a palavra de Deus sem alteração. Provavelmente era uma palavra difícil de ouvir, mas Jeremias a proclamou sem nada acrescentar nem retirar. A mensagem era: o Senhor mudou o seu nome. Jeremias proclamou que Deus havia mudado seu nome. Ele já não seria Passur, mas Magor-Missabibe. Na sociedade antiga, o nome desempenhava um papel extremamente importante, pois significava e revelava a identidade de uma pessoa. Na verdade, existe muita discussão a respeito do nome Passur. Isso ocorre porque muitos defendem que esse era um nome egípcio. Naquela época, o Reino do Sul, Judá, mantinha uma relação muito estreita com o Egito. Exércitos inimigos avançavam do norte. Por isso, estabelecer uma aliança com o Egito, ao sul, podia ser visto como uma escolha politicamente natural, o curso esperado dos acontecimentos. Os estudiosos supõem, portanto, que provavelmente não teria parecido tão estranho um sacerdote possuir um nome egípcio. Contudo, seria mais correto interpretar esse nome segundo o hebraico. Em aramaico, que pode ser considerado uma das raízes linguísticas do hebraico, a palavra pashi significa fértil, e a palavra serhur significa ao redor. Assim, o nome Pashi Serhur, isto é, Passur, significa fértil por todos os lados. Em outras palavras, descreve alguém que possui abundância em tudo ao seu redor. Deus muda esse nome abençoado para um nome completamente diferente. Em hebraico, é Magor-Missabibe. Magor significa terror ou medo e Missabibe significa por todos os lados. Portanto, Magor-Missabibe significa terror por todos os lados, uma pessoa cercada apenas de medo. Deus transformou um nome abençoado em maldição. Isso aconteceu porque Passur, enquanto carregava aquele nome abençoado, desprezou a palavra de Deus. E também porque perseguiu o homem de Deus. Quando o templo que ele supervisionava desabasse, o presidente daquele templo seria levado cativo para a terra do povo que o destruiu, e ali morreria. O que acontece quando uma pessoa que vivia em grande abundância trata a palavra de Deus com negligência e a abandona? É isto que acontece. A abundância se transforma em pobreza. E essa pobreza passa então a ser tomada pelo terror, até que não somente a própria pessoa, mas também todos ao seu redor, ficam cheios de medo. Por mais próspera que uma pessoa seja e por mais que pareça não ter problema algum, essa condição não pode ser mantida nem preservada por muito tempo pela força humana. Somente a palavra de Deus pode realmente se cumprir, e somente a palavra de Deus permanece. Mesmo o mais alto responsável pelo templo, se Deus encher sua vida de terror, inevitavelmente ficará dominado por esse terror. Essa é a lição que a passagem de hoje nos oferece. Então, queridos irmãos, o que acontece na situação oposta? Como seria o caso contrário? Aos olhos humanos, alguém pode parecer miserável. No entanto, Deus lhe dá um nome precioso e abençoado,
e o exalta com honra. Na passagem de hoje, exatamente essa pessoa aparece do lado oposto de Magor Missabib. Essa pessoa é Jeremias. O nome original de Jeremias em hebraico é Irmeiahu, e sua forma abreviada é Irmeia. Já expliquei antes que quando um nome termina em Yahu, esse Yahu ou Yah refere-se ao Senhor Deus, Yahweh. O verbo hebraico que aparece no início do nome vem de rum. Esse verbo contém os sentidos de elevar, estabelecer e honrar. Portanto, Irmeiahu, o nome Jeremias, significa Deus eleva, ou Deus considera digno de honra. Embora Jeremias sofra duras aflições na passagem de hoje, ele recebe esta promessa de Deus. Foi espancado pelo presidente da casa do Senhor, ficou preso no cepo, com uma trave de madeira ao redor do pescoço, e teve de passar uma longa noite em sofrimento. No entanto, Deus lhe promete: eu o elevarei. Eu, o Senhor, honrarei você. Queridos irmãos, o influente Passur, Pashi Serhur, que se colocou contra a palavra de Deus, perdeu a bênção expressa em seu nome de abundância e passou a viver dominado pelo terror. Em contraste, Jeremias, Irmeiahu, que suportou sofrimentos e aflições terríveis, tornou-se no fim alguém a quem Deus exaltou e considerou digno de honra. Onde surge essa divisão? Onde está a linha que separa uma pessoa dominada pelo terror de outra que recebe honra? Está na atitude de cada uma diante da palavra de Deus. Passur fechou os ouvidos para a palavra que não queria ouvir, enquanto Jeremias proclamou com ousadia e sem alteração a palavra que era difícil transmitir. A única diferença entre os dois estava na maneira como tratavam a palavra de Deus. Quem não ouviu a palavra de Deus e virou as costas para ela, perdeu a bênção da abundância e tornou-se alguém cheio apenas de terror. Quem proclamou e guardou a palavra de Deus arriscando a própria vida, recebeu a bênção de ser estabelecido e honrado por Deus. Amados irmãos, em nome do Senhor, eu os abençoo para que, como Jeremias, vivam ouvindo, obedecendo e proclamando a palavra de Deus e se tornem pessoas honradas por Ele. Hoje, Deus nos elevará e nos considerará dignos de honra, assim como fez com Jeremias. Em nome do Senhor, declaro esta bênção sobre todos nós, povo de Deus, que honremos a palavra de Deus ao longo deste dia, e assim sejamos honrados por Ele.